A primeira chave que eu quero liberar é que a esperança mora no futuro. O passado não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. E a gente que tem esse desafio de lidar com ansiedade, muitas vezes a gente está preocupado achando que a gente está se preparando. Cara, por que você está preocupado com isso, mano? Não, porque é importante, eu estou me antecipando, eu estou me organizando. Talvez não, talvez você só está se consumindo. Então, eu gosto muito de citar autores porque algumas desses princípios me ajudaram muito a vencer isso, né? Eu lembro de um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Cara. Então, às vezes, a gente está à espera de algumas coisas e a gente não se prepara para elas. E a gente está ansioso. Por que a gente está ansioso? Porque você está louco para chegar num tempo que você não tem domínio sobre isso, não tem governo sobre isso. Então, uma chave para vencer a ansiedade é você curtir o presente. O passado não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias, não é um lugar de habitação, não existe mais. O que o Evangelho propõe? Primeiro ponto crucial do Evangelho: quando eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, que é um fundamento da fé. Cara, eu preciso ter a transformação da minha mente, a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos fala sobre isso. Então, assim, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o velho para trás para viver o novo. Às vezes a gente não consegue acessar o novo de Deus porque a gente ainda está preso com uma mágoa, com uma ferida. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Então, quando o Evangelho entra na minha história, já não importa mais tanto que tipo de pai eu tive, porque agora eu preciso responder que tipo de pai o meu filho vai ter. Que tipo de líder eu tive. Cara, agora eu preciso construir uma história que está ligada a que tipo de líder o meu liderado vai ter. Então, muita gente para de se preocupar com o que pode construir porque ainda está tentando dar uma resposta ao passado. Tudo que Deus permite que a gente passe, ele tem um propósito, que a gente possa ministrar sobre quem está passando. É isso que eu acho maravilhoso, cara, no Evangelho. Essa multiforme graça de você ser tocado em várias áreas que Deus permitiu que você fosse, mas você se levantar para que agora você possa mostrar. Quando a gente está num momento de extrema vulnerabilidade, fragilidade, a gente tem uma sensibilidade, cara. Primeiro, para valorizar coisas simples que no dia a dia passam batido. Segundo, para a gente discernir algumas coisas que quando a gente está, cara, performando e correndo e construindo, a gente nem se liga. E aí Deus falou comigo, nesse período de internação, você vai estar muito sensível a algumas coisas que eu quero falar, então anota isso, porque eu quero que você compartilhe isso. Na capa desse primeiro livro tinha até um vetorzinho assim de um coração com uma flor sendo gerada a partir dele, porque Deus me disse, existem sementes que só são liberadas em tempos de deserto. Então assim, quando você fala, Vilela, sobre ansiedade, é diferente de alguém que nunca teve ansiedade falando sobre. Quando eu falo sobre uma internação, é diferente de alguém que nunca foi internado falar sobre. Quando um pai que teve um filho que precisava de um transplante fala a respeito de como lidar com isso, é diferente de um pai que nunca teve um filho que precisasse disso. E eu acho que é isso que é poderoso na jornada de cada um, cara. Cada um tem uma cicatriz diferente, cada um carrega uma história diferente, cada um viveu com Deus livramento diferente, cada um ouviu de Deus coisas diferentes. Isso é uma das coisas que eu mais tento ministrar, sabe, na nossa igreja. Eu comecei uma série inteira sobre emoções, porque a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Por que eu comecei uma série falando sobre emoções? Porque eu percebi que tem muita gente que para no meio do caminho, tem muita gente desistindo de viver, tem muita gente perdendo a alegria de viver, muita gente que acredita em Deus ou que tem a sua fé e que está parando não pela quantidade de fé que tem, mas pela qualidade dos pensamentos que tem. Olha que forte isso, cara. Se você tem fé para começar, mas a sua mente te sabota no meio do caminho, você nunca termina. Se você tem fé para crer no milagre, por exemplo, mas a sua mente te faz desacreditar do milagre, você vai começar a questionar ele no meio da tua jornada. Você tem fé para começar um negócio, você tem fé para se lançar no novo, você tem fé para se lançar no desconhecido, mas se a sua mentalidade não for renovada, você sempre vai se sabotar. Eu não lembro o autor, mas essa frase me impactou muito. Ele diz que eu nunca conheci alguém que me prejudicou mais, que me prejudicou mais do que eu mesmo. Então a gente se sabota muitas vezes
Não porque não ama Jesus, não porque não ama Deus, não porque não ama a nossa família, não porque a gente não quer viver algo extraordinário, mas porque às vezes nossos pensamentos não estão em ordem. E a Bíblia chega ao ponto, é uma condicional que a palavra estabelece. Ela diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.